Eu sou o professor Carlos Pereira da Silva, sou professor do Instituto Federal do Piauí, trabalho no Campo Teresina, Zona Sul. Eu sou licenciado em Química pela Universidade Federal do Piauí, possuo mestrado também pela UFP. Estou atualmente cursando um doutorado em um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco. E a partir desse momento, sou eu que estarei dando continuidade às unidades da disciplina de Química Geral. E aí, seguindo o programa pré-estabelecido, na unidade 2, nós trataremos das ligações químicas, certo? E de óxido redução. Então, ligações químicas. A gente tem como objetivo, nessa parte, certo? Definir as ligações químicas, estabelecer a importância da configuração eletrônica características dos gases nobres, descrever as forças de atração que mantêm unidos os átomos e as moléculas, definir e identificar as ligações iônicas e covalentes e descrever a estrutura das moléculas, definir ligação metálica e explicar a mobilidade dos elétrons metálicos e definir ligações secundárias. Então, são conhecidos na natureza pouco mais de uma centena de elementos. Porém, com relação aos compostos químicos, já foram caracterizados milhões de compostos. Esses compostos eles são combinados é, são formados por combinações específicas de átomos de elementos diferentes. Ou seja, eles vão se unir para formar compostos com propriedades específicas ou moléculas. Essa união de átomos ela acontece devido ao que a gente chama de ligação química. Então, há uma aproximação entre esses átomos, certo? E há uma força de atração que é suficientemente forte para mantê-los unidos e eles vão ficar ligados quimicamente. Quando você tem um átomo isolado, os elétrons eles se encontram sob a influência apenas do núcleo e dos outros elétrons do próprio átomo. Porém, quando outro átomo se aproxima, esses elétrons eles passam a sofrer influência de outro núcleo e de outros elétrons. Essa interação ela pode produzir atração entre os átomos e, com isso, um novo arranjo eletrônico, que energeticamente é mais favorável, ele pode ser produzido. E uma propriedade que quase todos os átomos possuem é a capacidade de estar fazendo essas combinações para formar espécies mais complexas. A maneira como eles formam essas ligações químicas vai estar relacionada com a estrutura eletrônica, certo? Então a gente pode estar definindo aqui a ligação química como um processo de interação que ele vai possibilitar um estado energético menor e assim de maior estabilidade do que no caso dos átomos isolados. Então nessa imagem a gente pode ver, a gente tem um gráfico de energia versus a distância internuclear entre dois átomos. E se for observado, há um poço de estabilidade, há um poço que é um ponto de equilíbrio, onde os átomos eles vão ter uma energia menor, certo? E eles vão poder se manter. Do lado aqui a gente tem um exemplo do caso do sódio e do cloro. Quando você tem eles dois isolados, certo? Eles têm uma quantidade de energia. Quando você tem eles dois ligados, há uma diminuição aí de energia de em torno de 787 kJ para cada mol de variação aí, certo? Então observe que há uma estabilização, dessa energia, certo? Uma estabilização dessas estruturas. Então, assim, aí fica a dúvida de que maneira que esses átomos eles vão se combinar para formar as moléculas. Por que será que eles se juntam e formam ligações, certo? Será que uma molécula só será formada se ela for mais estável e tiver menor energia que os átomos individuais? Como é que os elementos eles são instáveis, certo? Todos eles vão ter tendência de formar moléculas para estabelecer ligação. E aí a gente vê que a questão da ligação química, ela depende da configuração eletrônica do átomo que você tem. Se a gente for verificar na tabela periódica,
os átomos que têm tendência a não tá formando ligações, que formam raramente ligações, são os gases nobres. E aí, eles já têm uma estrutura de baixa energia, certo? E aí os demais átomos, eles vão estar buscando, alcançando essa estrutura de baixa energia. Sendo assim, é de se esperar que a maioria dos átomos vá estabelecer ligações buscando adquirir uma configuração de um gás nobre, certo? Assim, a gente pode caracterizar os tipos de ligações quanto à intensidade. Aí a gente vai ter dois tipos: as ligações primárias ou fortes, certo? E as ligações secundárias ou fracas, que também são muitas vezes chamadas de forças intermoleculares. E aí, quando o átomo forma ligação, você tem alterações na configuração eletrônica. Você pode ter átomos que doam elétrons, átomos que recebem elétrons e átomos que vão estar perdendo elétrons. Então, você vai ter essa dinâmica para poder haver a formação de ligação química. Então, quando você tem toda essa dinâmica, o que é que acontece? Eu posso ter átomos que são eletropositivos e átomos que são eletronegativos, certo? Então, o que é que a gente sabe? É que há átomos que têm uma tendência maior de perder elétrons, certo? Que são os que a gente chama de eletropositivos, e aqueles que têm uma tendência de estar recebendo elétrons, que são os átomos eletronegativos. Dependendo da combinação, a gente vai ter um tipo de ligação diferente. Se eu tenho um que tem tendência de doar com um que tem tendência de receber, eu vou dizer que a ligação é iônica, certo? Se eu tenho dois átomos com tendência de receber elétrons, eu digo que eles vão formar uma ligação covalente. E se eu tiver átomos que têm tendência de doar seus elétrons, eu vou ter uma ligação do tipo metálica. Então, o tipo de ligação vai depender da natureza eletrônica dos átomos que as estão formando, certo? Então, se a gente considerar os elementos do grupo zero da tabela periódica, que são os gases nobres, certo? Como eu havia dito, eles têm uma baixa reatividade, que é advinda da sua configuração. E aí, certo? Quando vai haver ligação, os átomos eles vão estar buscando, a grande maioria, essa configuração aí de um gás nobre, perdendo ou ganhando elétrons, vai dependendo se eles são eletropositivos ou eletronegativos, dependendo da sua configuração eletrônica. Então, como é que seria uma ligação iônica? A ligação iônica, ela envolve uma transferência, vamos dizer assim, de certo, entre aspas, completa, de um ou mais elétrons de um átomo para o outro, certo? Formam-se ligações iônicas quando você tem elementos eletropositivos reagindo com eletronegativos. E os compostos iônicos ele incluem sais, óxidos, hidróxidos, sulfetos, a grande maioria dos compostos inorgânicos. E os sólidos iônicos eles são mantidos pela força de atração eletrostática entre os íons positivos e negativos. Há uma espécie de transferência de elétrons aí de um para o outro. A gente pode ver aí nessa imagem duas situações. Eu tenho aí uma estrutura tridimensional de um retículo cristalino aí do cloreto de sódio, onde você tem um empacotamento de íons cloro e sódio. E aqui do lado direito você tem uma estrutura bidimensional, mostrando aí essas setinhas as trocas eletrônicas. Eu tenho um sódio, que ele doa seus elétrons, um elétron, cada átomo de sódio, um elétron, para o cloro. E aí você tem uma interação eletrostática que mantém esses átomos unidos, certo? Então, considere o átomo de sódio que tem a configuração eletrônica terminada em 3s1. O terceiro nível eletrônico contém somente um elétron. Se o átomo de sódio perder esse elétron do seu nível mais externo, ou seja, se ele sofreu uma ionização,
ele vai atingir uma configuração eletrônica mais estável e vai adquirir uma carga positiva de +1, tornando-se um íon sódio Na+. E os átomos de sódio eles tendem a perder elétrons dessa maneira quando lhe é fornecida energia, certo? Sendo por isso ele é considerado um elemento eletropositivo. No caso dos átomos de cloro, que tem configuração eletrônica terminada em 3p5, falta apenas um elétron para ele chegar à estrutura estável de gás nobre. Então, quando átomos de cloro reagem, eles recebem elétrons, ou seja, ionizam, e o cloro, deste modo, ele é considerado um elemento eletronegativo. Então, ele adquire um elétron, e aí ele que era, ele era neutro eletricamente, se transforma no cloreto, que possui carga negativa, e a gente tem um Cl-. Quando eles reagem entre si, o nível mais externo do átomo de sódio ele é transferido para o átomo de cloro de modo a formar íons sódio Na+, e íons cloreto Cl-. A atração eletrostática vai manter eles unidos no retículo cristalino. Esse processo ele é energicamente favorecido, pois esses dois tipos de átomos eles atingem uma configuração eletrônica estável de gás nobre, certo? Então aí vai ter a formação do... Você tem Na+, Cl-, que vão formar a estrutura aí do NaCl. Então a ligação iônica ela tem algumas particularidades. Então coloquei algumas, certo? Dessas. Eles são constituídos por íons positivos e negativos, como a gente viu, dispostos de maneira regular, formando um retículo. A ligação iônica é não direcional. Essa atração eletrostática ela estende-se em todas as direções, certo? Geralmente são materiais muito duros, de alto ponto de fusão e ebulição, requerem alta energia para você estar rompendo esse retículo, porque a força eletrostática é bem forte. E os compostos iônicos eles podem conduzir corrente quando estão fundidos, quando estão dissolvidos, e no estado sólido, eles só podem conduzir se eles possuírem defeitos em suas estruturas. As reações desses compostos geralmente são rápidas, bastando colisão entre as espécies, certo? E quando solúveis, eles se dissolvem preferencialmente em solventes polares como água e ácidos minerais, certo? Os elementos dos grupos 1A, 2A, certo? 6A e 7A da tabela periódica, eles são fortemente iônicos. Mas também eu posso ter outros compostos inorgânicos que eles são parcialmente iônico-covalente. Assim, não existe um composto 100% iônico, nem, certo? Você tem uma porcentagem de caráter iônico. Há um exemplo aí de composto, de outros tipos de composto, é o SiO2, que ele vai ter também um certo caráter iônico. Com relação à ligação covalente, ela acontece entre átomos eletronegativos, certo? Quando eles reagem entre si. E aí, nesse caso, ambos têm tendência de receber elétrons, mas nenhum de perder esses elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão compartilhar, vai haver um compartilhamento para eles poderem atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Aí a gente tem um exemplo da ligação no Cl2. Como a gente viu anteriormente, o cloro ele só precisa de mais um elétron para ficar estável. Se eu tenho dois átomos de cloro, cada um pode contribuir em uma ligação com um elétron, certo? E como há um compartilhamento, ambos vão ficar estáveis com 8 elétrons no seu nível mais externo, certo? Eu posso ter uma representação gráfica que eu chamo de estrutura de Lewis, que o par eletrônico compartilhado ele vai ser representado por dois pontinhos entre os átomos. Mas também eu posso estar representando essa ligação por uma linha, certo? Entre os átomos de cloro. Então eu tenho essas formas aí de estar representando essa ligação química. De forma análoga, a estrutura do metano, essa molécula, ela vai ser obtida por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. O átomo de carbono ele necessita de 4 elétrons para chegar à estrutura de um gás nobre, de modo que
ele vai formar 4 ligações. E os átomos de hidrogênio precisam apenas de um elétron para essa estrutura, e cada um vai formar uma ligação apenas. Então, através desse compartilhamento, eles conseguem a estrutura de gás nobre, certo? E esse composto ele pode ter uma estrutura com uma certa estabilidade. Então, a gente viu que a ligação iônica ela vai surgir de uma atração puramente eletrostática entre os íons, e ela é, portanto, não direcional. Só que a ligação covalente ela tem propriedades direcionais bem definidas, certo? As moléculas das substâncias covalentes, elas têm formas características. E essas formas elas são mantidas mesmo quando essas substâncias sofrem transformações físicas como fusão, vaporização e por aí vai. A forma dessas moléculas ou a maneira como os átomos estão arranjados no espaço, ela afeta muitas de suas propriedades químicas. Uma propriedade física afetada, por exemplo, uma bastante afetada é a questão da polaridade das moléculas. Então, assim, e essa polaridade, ela pode afetar também, por sua vez, reações químicas em sistemas biológicos, certo? Então, é muito importante estar conhecendo a forma das moléculas covalentes, certo? Então, é fundamental o entendimento da geometria molecular, uma vez que boa parte das propriedades de um composto vai depender dessa geometria. Então, assim, eu tenho um arranjo linear de átomos quando todos eles estão em linha reta, como aí na primeira imagem, certo? Seria o chamado arranjo linear. Eu tenho átomos em linha reta, certo? E os ângulos entre as duas ligações que vão para o átomo central são de 180, o ângulo é de 180 graus. Eu posso ter uma geometria chamada de triangular, essa segunda imagem, certo? Quando você tem 4 átomos aí, certo? Com o átomo central e todos eles estão aí no mesmo plano. O átomo central rodeado pelos outros 3, certo? Formando aí esses outros 3 vértices de um triângulo. Posso ter uma geometria tetraédrica, certo? Que seria esse terceiro exemplo aí. Um tetraedro ele vai ser uma pirâmide de 4 lados. E as faces são triângulos equiláteros, como aí embaixo da estrutura. Vocês podem conferir. Numa molécula tetraédrica, o átomo central ele vai estar localizado no centro desse tetraedro. E os 4 outros átomos estão nos vértices, certo? Os ângulos, eles aí nesse caso, considerando que todos os ligantes, esses átomos das extremidades são iguais, considerando os exemplos que a gente vai dar, considerando que esses ligantes eles são iguais, esse ângulo aí, ele vai ser de 109 graus, certo? E em torno de 109 graus. Aí, vejam, tem um errinho aí na estrutura, mas tudo bem. Vocês dão uma corrigida. Eu posso ter estruturas do tipo bipirâmide, trigonal, onde onde a estrutura consiste de 2 pirâmides triangulares, que são semelhantes a tetraedros, com uma face em comum. Numa molécula desse tipo, o átomo central ele vai estar cercado por 5 outros, e o átomo central vai estar localizado no centro da face triangular que é comum às 2 pirâmides. E os demais átomos, os ligantes, eles vão estar nos vértices da estrutura. Quando você tem esse tipo de molécula, os ângulos de ligação eles não são todos iguais. Os átomos que vão estar no mesmo plano, nesse triângulo que seria a face comum das 2 pirâmides, eles formam um ângulo de 120 graus. E você vai ter também aí ângulos de 90 graus, certo? Nessa estrutura. Eu posso ter uma estrutura tetraédrica, aliás, octaédrica, certo? E o octaedro ele é uma figura geométrica com 8 faces.
você pode imaginar como sendo duas pirâmides que possuem uma base quadrada em comum. Observem aí que essa figura ela possui somente 6 vértices, apesar de ter 8 faces, certo? E aí uma molécula octaédrica, o átomo central, ele vai estar cercado por 6 átomos. E aí, como vocês podem tá vendo. Então, assim, mas nem todas as estruturas elas podem ser explicadas por essas geometrias aí que foram colocadas. Tem algumas que você precisa de teorias um pouco mais rebuscadas para tá explicando, certo? Para estar justificando algumas estruturas. E aí a gente tem algumas teorias para explicar que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, com relação às geometrias moleculares, a gente pode dizer que, se houver dois pares de elétrons no mesmo nível de valência do átomo central, os orbitais que os contêm serão orientados a 180 graus um do outro. Conclui-se que esses orbitais interagem com os orbitais de outros átomos para formar ligações, e a molécula formada será linear. Se houver três pares de elétrons no átomo central, eles vão ter que ficar a 120 graus um do outro, formando a estrutura trigonal plana. Quando eu tenho quatro pares de elétrons no átomo central, o ângulo vai ser de 109 graus e a estrutura será tetraédrica. Aí o valor já está correto nesse tópico. Para cada 5 pares de elétrons, a estrutura da molécula será a de uma bipirâmide trigonal, certo? E para 6 pares de elétrons, os ângulos serão de 90 graus e essa estrutura será octaédrica. Com relação às teorias que eu falei, que são utilizadas para explicar algumas outras estruturas, uma delas é a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ela é uma teoria que é extremamente simples e eficiente para explicar a estrutura molecular. Então, no caso dessa estrutura, a gente considera que são equivalentes os pares de elétrons compartilhados e isolados, já que ambos ocupam algum espaço e se repelem mutuamente. A repulsão entre os pares de elétrons elas vão ser minimizadas à medida que eles ficam mais afastados uns dos outros. Então, à medida que você tem eles o mais distante uns dos outros, mais estável vai ser a estrutura. A gente tem um quadro aí de mais ou menos como é que aumenta essa repulsão. Então, a maior repulsão a gente observa entre pares de elétrons livres e a menor repulsão entre pares ligantes, certo? Então, os pares de elétrons livres são aqueles que vão ter que ficar mais afastados possível para a estrutura se manter estável. Então, assim, em resumo, os pares eletrônicos da camada de valência do átomo central numa molécula ou num íon poliatômico, eles tendem a se orientar de forma que sua energia total seja mínima. Isso significa dizer que eles vão ficar tão próximos quanto possível do núcleo e, ao mesmo tempo, o mais afastado entre si, para minimizar as repulsões. E aí esse método ele procura determinar a orientação mais estável dos pares eletrônicos ao redor de um átomo central numa molécula e, a partir disso, a geometria da molécula, certo? A estrutura das moléculas ela vai ser determinada pela repulsão entre esses pares aí, ligantes e não ligantes. E aí, quando você tem um par isolado de elétrons, ele vai ocupar mais espaço em torno do átomo central que um par de elétrons ligantes, já que o par isolado ele é atraído por apenas um núcleo e o par ligante compartilhado por dois núcleos. E aí você pode inferir que essa repulsão entre os pares isolados vai ser bem maior, certo? E eles podem provocar distorções na estrutura. Você tem um pouco de distorção, uma alteração nos ângulos, de acordo com essas estruturas. E a magnitude dessas repulsões entre os pares de elétrons vai depender muito da eletronegatividade entre o átomo central e os demais átomos. Eu posso ter também ligações múltiplas, que são ligações duplas e ligações
ligações triplas, certo? Então as ligações múltiplas elas vão se repelir ainda um pouco mais intensamente do que as ligações simples, certo? E eu posso dizer também que as forças repulsivas elas vão diminuir à medida que você aumenta o ângulo entre os pares de elétron, certo? Então, à medida que você aumenta o ângulo, você vai aumentar a repulsão. E aí aqui eu tenho dois exemplos para estar mostrando mais ou menos como é que isso funciona. Eu tenho um exemplo aí do pentacloreto de fósforo, o PCl5, e o tetrafluoreto de enxofre, o SF4. O primeiro composto, ele é gasoso, certo? É covalente e tem o fósforo como átomo central. E aí, a configuração do fósforo aí, ela termina em 3p3, certo? Os 5 elétrons de valência, eles vão ser utilizados, 5 elétrons porque 3s2, 3p3. Os 5 elétrons de valência, eles vão ser utilizados para formar 5 ligações com os 5 átomos de cloro. Então você vai ter 5 pares ligantes. Nesse caso aí, não tem nenhum par isolado, só pares ligantes, certo? E aí esses 5 pares segue aquilo que a gente já viu anteriormente, certo? Que eles aí têm uma tendência de formar uma bipirâmide trigonal. Que ela é bem regular, com os ângulos de 90 e 120 graus. Simétrico, certo? Agora, no segundo caso aí, do SF4, o átomo central é enxofre e a configuração eletrônica aí, ela termina em 3s2, 3p4. Então, você vai ter 4 desses elétrons aí de valência utilizados para formar ligações com 4 átomos de flúor. E vão restar 2 elétrons não ligantes. Ao todo, você vai ter 5 pares eletrônicos na camada de valência, certo? Do enxofre. E a estrutura, ela também é baseada numa bipirâmide trigonal. Porque o par de elétron, lembrando, ele vai se comportar como também um par ligante. Ele tem que manter esse afastamento até mais do que os outros átomos, certo? Então você pode ter inúmeras estruturas seguindo esse mesmo raciocínio, sempre tentando deixar os pares de elétrons o mais distante possível uns dos outros. Então, assim, a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, ela é útil para prever geometria molecular, mas ela ainda não responde algumas questões básicas. Como é que os átomos compartilham os elétrons em suas camadas, certo? Como é que os elétrons evitam uns aos outros? Esse tipo de questionamento, ele só pode ser melhor analisado quando você verifica resultados de mecânica quântica. E aí, a partir desses resultados, é que você vai ver como é que os orbitais dos átomos eles vão estar interagindo e verificar como é que as ligações são formadas. Quando a gente analisa os resultados da mecânica quântica, aí a gente pode partir para duas teorias. A gente pode partir para a teoria de ligação de valência e para a teoria do orbital molecular, certo? A ideia básica da teoria de ligação de valência é que quando os átomos se aproximam para formar uma ligação covalente, um orbital atômico de átomos ele vai se superpor com o orbital atômico do outro. O que é que significa isso? Os dois orbitais eles vão partilhar uma mesma região no espaço. E o par de elétron, que é associado com a ligação covalente, ele é partilhado entre os dois átomos nessa região de superposição. Certo? Então, eu tenho aí... isso aí vai proporcionar, essa superposição vai proporcionar uma certa força para essa ligação covalente, certo? E aí, essa superposição, com essa superposição, os átomos na molécula eles vão tender a se posicionar de forma a estar maximizando essa superposição.
Aí a gente tem um caso simples, certo? Botei um caso, esse primeiro caso é um caso bem mais simples, que é a formação da H2. Observa aí que você tem a superposição dos orbitais S aí, para estar formando o H2. Nesse caso aí de baixo, eu tenho a formação da HF, eu tenho a superposição do orbital P, do flúor, certo? Que é o orbital parcialmente ocupado. E aí com o orbital S do hidrogênio para formar essa ligação. São dois casos simples. Eles não vão retratar a situação da maioria das moléculas, certo? Em muitos casos você deve ocorrer aos orbitais híbridos. Então tem a questão também dos orbitais híbridos. Depois vocês vão dar uma pesquisada, a questão da hibridização. Por exemplo, o carbono ele vai precisar bastante da questão dos orbitais híbridos, que não é o caso desses dois exemplos. Então vocês dão uma pesquisada para entender melhor a questão dos outros compostos, os compostos um pouco mais complexos. Então, como eu havia falado, além da teoria de ligação de valência, os resultados da mecânica quântica a gente pode ter também a análise pela teoria do orbital molecular. De acordo com essa teoria, uma molécula ela vai conter um certo arranjo de núcleos atômicos, certo? Distribuído sobre os núcleos. Então, sobre os núcleos, aliás, no caso você tem os átomos com seu arranjo, e quando esses átomos se unem para formar uma molécula, você vai ter um orbital, não mais orbitais atômicos, você vai ter um orbital molecular. E a estrutura eletrônica da molécula, a gente pode dizer que ela é obtida pela colocação apropriada de uma quantidade de elétrons no orbital molecular, certo? Isso aí seguindo as mesmas regras do preenchimento para os orbitais atômicos. Então, nessa teoria, os elétrons de valência eles são tratados como se estivessem associados a todos os núcleos. Então, você não é o átomo individual. Você está vendo a molécula aí como um todo, certo? Então, a gente pode dizer que os orbitais atômicos dos átomos diferentes, eles vão se combinar para formar o orbital molecular, certo? E aí, essas combinações elas vão ser construídas considerando-se interferências construtivas e destrutivas, certo? Da função de onda, como a gente viu aí. Você pode ver nessa imagem, certo? Que quando as amplitudes de duas ondas elas são adicionadas, o orbital molecular resultante tem uma forma que concentra a densidade eletrônica entre os dois núcleos. E os elétrons colocados em tal orbital molecular, eles tendem a conservar os núcleos unidos, de forma a estabilizar a molécula, certo? Observem aí na imagem. Então, por essa razão, esse tipo de orbital ele é chamado de orbital molecular ligante. Um segundo tipo de orbital aí que a gente pode ter, ele vai ser obtido pela interferência destrutiva das ondas eletrônicas. Nesse caso, você produz um orbital molecular de densidade eletrônica máxima fora da região entre os dois núcleos. Então, se os elétrons de uma molécula são colocados neste orbital molecular, eles não ajudam a manter os núcleos unidos, certo? E eles até repelem-se. Então, a gente pode denominar esse orbital como sendo orbital antiligante. E aí, pela teoria do orbital molecular, de forma resumida, a gente pode dizer que o orbital molecular é tido como uma combinação linear de orbitais atômicos, certo? Então, isso seria assim, um resumo da teoria do orbital molecular. Então, colocando aqui algumas particularidades dos compostos covalentes, eles são formados geralmente por moléculas discretas, geralmente são moléculas pequenas, certo? A ligação covalente ela é direcional, sendo forte entre os átomos da molécula. E entre uma molécula e outra você pode ter forças fracas de Van der Waals. Geralmente são gases, líquidos ou então sólidos pouco consistentes, de baixo ponto de fusão. Aí tem algumas exceções que eu coloquei. São isolantes elétricos,
não vão apresentar carga elétrica, não conduzindo corrente, certo? Os compostos covalentes reagem lentamente, em geral, são regras gerais, pois as reações envolvem a ruptura da ligação covalente. Se forem solúveis, a tendência maior é de se dissolver em solventes apolares. A tendência maior, mas isso pode variar, são casos gerais. E eu posso ter algumas moléculas elementares não metálicas, certo? Tem alguns exemplos. E os elementos de transição do grupo 2B e 7B, eles vão apresentar um certo caráter covalente aí nas suas ligações. Posso ter também a ligação metálica, quando você tem vários íons que são eletropositivos, eles estão unidos. A ligação metálica ela ocorre geralmente em metais sólidos. Os átomos eles vão estar empilhados de forma relativamente compacta, com arranjo sistemático e regular, certo? Que a gente chama de estrutura cristalina. E nessa estrutura os átomos eles estão próximos uns dos outros, sendo que os elétrons de valência eles são atraídos para os núcleos dos seus numerosos átomos vizinhos. Os elétrons de valência eles não estão associados a um ou outro núcleo, nesse caso, certo? Eles vão estar distribuídos entre os diversos átomos, numa forma de nuvem de eletrônica de baixa densidade. Então, na ligação metálica, você não tem a necessidade dos pares de elétrons, como no caso da ligação covalente, certo? E você não tem também nenhuma uma necessidade com relação à neutralidade elétrica, como no caso da ligação iônica. Aqui os elétrons de valência eles são exteriores e ficam compartilhados com uma grande quantidade de átomos, certo? Essa ligação ela não é direcional. Então as ligações metálicas elas não vão ocorrer somente em metais. Você pode ter alguns boretos, alguns carbetos, nitretos, hidretos, certo? Quando eles são formados por elementos de transição e em alguns aletos de metais de transição de baixo estado de oxidação. Então você tem aí vários elétrons livres em meio a esses átomos. Então, com particularidade aí dos compostos metálicos, certo? A gente pode dizer que os metais têm propriedades muito particulares, conduzem a eletricidade e o calor, são maleáveis e dúcteis e possuem geralmente pontos de fusão e de ebulição elevados, certo? Isso aí é o resultado das suas ligações. Então, como foi falado anteriormente, além das ligações primárias, a gente pode ter as ligações secundárias. No interior de uma molécula, os átomos eles são unidos pelas ligações primárias, que são muito fortes, como a gente viu. E podem depender de forças eletrostáticas, de alguns outros fatores, certo? Mas existem entre os átomos interações que são ditas ligações secundárias. E essas atrações, essas interações, elas vão surgir entre uma molécula, certo? E outras moléculas na vizinhança. Então, essas forças interatômicas fracas, geralmente elas são agrupadas como forças de Van der Waals e subdivididas em 4 grupos, certo? E aí, a gente pode ter, dentre esses 4 grupos, um primeiro caso aí que seria a atração entre dipolos permanentes. Observem aí uma molécula do HCl. Ela contém um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro unido por ligação covalente. Se vocês observarem, os elétrons eles tendem a se concentrar com maior densidade na região do núcleo de cloro, que contém mais cargas positivas. É uma distribuição desigual dos elétrons no orbital molecular. É equivalente a uma separação de cargas, certo? Mas aí não tem aquela doação da ligação iônica.
tem sim um certo caráter de momento dipolo, um lado mais positivo, outro lado aí mais negativo, certo? E aí você tem essa diferença. Então, na estrutura você tem um dipolo, certo? Então, quando você tem várias moléculas desse tipo, formando esse dipolo, aí você pode dizer que você tem uma interação entre dipolos permanentes, certo? Uma molécula desse tipo aí que tem momento dipolo, ela é denominada de polar. Uma molécula de H2, por exemplo, as cargas elas vão estar igualmente distribuídas, certo? Então elas, no caso do H2, um exemplo do H2, ela não seria uma estrutura polar. A gente pode dizer que ela é não polar ou apolar, devido a esse fato, certo? Que tem uma equidistribuição aí dos átomos, você tem uma simetria, certo? Você tem uma certa simetria na estrutura. E aí, em alguns casos, a proximidade de uma molécula que é fortemente polar, ela pode acabar afetando o orbital de um átomo, certo? Por exemplo, de um gás nobre ou de outra molécula que seja simetricamente apolar, como no caso do H2, certo? Então, um caso como esse, a gente diz que você tem uma interação entre um dipolo permanente e um dipolo induzido, certo? Então, vamos imaginar aí a situação em que o lado positivo de um dipolo permanente ele se aproxima de um átomo de uma molécula apolar. Digamos que você tem uma nuvem aí eletrônica bem distribuída. Com o passar do tempo, certo? Vai começar a haver uma separação das cargas dessa estrutura apolar. Você o lado positivo do dipolo permanente começa a atrair os elétrons desse composto apolar e você tem o que é chamado de dipolo induzido. E esse tipo de interação seria a atração entre o dipolo permanente e o dipolo induzido. Isso aí permite que eles possam se atrair mutuamente, certo? Apesar de existir muitas moléculas que são apolares, uma distribuição espacial de elétrons simétrica com relação à carga positiva do núcleo, todas as moléculas e átomos de gases nobres, elas têm momentos de dipolo transitório ou flutuante, certo? A natureza desses dipolos, ela depende da posição dos elétrons em cada instante. Então, a posição dos elétrons ela não é fixa, ela vai estar variando, certo? Com o movimento constante dos elétrons. E aí, esse movimento pode causar, por algum instante, certo? Algumas distorções da simetria eletrônica em alguns átomos ou moléculas, e isso pode gerar uma espécie de, claro que muito fraco, né? Mas uma espécie de dipolo elétrico. E esse dipolo, ele pode produzir um deslocamento, certo? Da distribuição de elétrons em um átomo ou molécula adjacente e induzir este a ser também um dipolo e ficar fisicamente interagindo entre si. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de forças de London, certo? Seria mais ou menos a situação. Outro tipo de interação secundária seriam as pontes de hidrogênio. É um tipo de força que consiste em um caso especial, que ocorre com moléculas polares, certo? E eu vou ter isso aí quando um átomo de hidrogênio está ligado de forma covalente a átomos pequenos e de alta eletronegatividade, como carbono, oxigênio, nitrogênio e flúor. Então você estabelece um dipolo permanente de magnitude elevada. Então por que isso acontece? Isso aí vai se dar porque a nuvem de elétrons ela tende a ficar concentrada ao redor da parte da molécula que contém os núcleos desses átomos. Então, ficando relativamente desprotegido o núcleo do hidrogênio positivamente carregado.
certo? Então é como se ele fosse aí, nesse caso, um próton puro. Então dessa maneira surgem elevadas forças de atração dipolo-dipolo, certo? Que elas são fundamentalmente da mesma natureza, só que a magnitude é muito maior do que as forças de atração entre os dipolos permanentes. Então, basicamente, isso é um geral das ligações primárias e secundárias, certo? E aí a gente vai partir agora para ver um pouco de oxirredução, ok?